Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando, entrando no ar, o episódio 166 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. O episódio final do Zona do Euro da temporada de 2025. Ana Carolina Nazário. Tudo bem, Paulo? Um abraço para você e a todos que estão acompanhando o Zona do Euro dessa semana. Desejando um Feliz Natal, apesar de já ter passado o Natal, mas já tá valendo, né? E desejar também um ótimo 2026 para os nossos guaibeiros que nos acompanharam durante esse ano de 2025. O Zona do Euro, que este é o último episódio do ano e a gente montou um episódio especial para quem está nos acompanhando. Eu quero também relatar aos guaibeiros que estão nos acompanhando que podem também nos acompanhar a qualquer momento lá no Spotify. Guaíba Esporte, ficam disponíveis os episódios por lá para você acompanhar. Você está acompanhando o Zona do Euro. Nós vamos passar limpo o futebol europeu, com os destaques do que aconteceu nesse final de ano no velho continente e os nossos materiais especiais. Serão assuntos aqui do Zona do Euro no episódio 166, uma matéria especial sobre o único time fundado no Réveillon na Europa. Fomos atrás e descobrimos. Também vamos falar no Zona do Euro, Ana Carolina Nazário, sobre Thiago Silva. Lógico, não podia passar em branco a ida de um dos maiores zagueiros que o futebol brasileiro, que a seleção brasileira já teve, indo para a Europa, deixando o Fluminense aqui. Eu vou relembrar um pouco da trajetória toda que ele já teve, muitas passagens pela Europa e também pelo Brasil nesse meio tempo, que acho que poucas pessoas sabem que ele foi para a Europa, voltou para o Brasil e daí ele vai para a Europa novamente e voltou para o Brasil, né? Agora está indo novamente para Portugal. E está acontecendo a Copa Africana de Nações e nós separamos também uma lista dos destaques das seleções que estão disputando a CAN lá no Marrocos. Também vamos falar aqui no Zona do Euro. Ótimos jogos que estão acontecendo, né? Muito bons jogos com grandes estrelas do futebol europeu. Aliás, também destacar o Endrick, né? Que o Lyon confirmou como um presente natalino para o seu torcedor, o empréstimo do Endrick que estava no Real Madrid foi emprestado ao Lyon. Concordando ou não, esse foi o slogan de anúncio do Lyon, né? Endrick com um chapeuzinho do Papai Noel. É o presente de Natal para a torcida do Lyon. Vamos ver se vai ser um presente para 2026 mesmo ou não. Então, vamos lá, porque o Zona do Euro, o último do ano, o episódio 166, está no ar. Eu sou o Paulo Nunes, comigo a Ana Carolina Nazário, a mesa de áudio do Davidson Rosa, a edição é do Rafael Baldez e também do nosso Guilherme Silva. A coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Já para começar o Zona do Euro, o último antes de 2026, nesse clima de Réveillon, nós vamos relembrar no material especial aquele time que foi fundado no Réveillon. Pesquisei, não sabia, confesso que eu não sabia. Eu também não sabia de nada. Mas eu fui atrás e encontrei o único time na Europa e o único no mundo que foi fundado num Réveillon. A gente vai contar a história agora do Beira-Mar de Portugal. Cantemos pelo Beira-Mar do desporto de... Após a Primeira Guerra Mundial, o futebol começou a se desenvolver com força em Portugal. A cidade de Aveiro foi uma das tantas que buscou uma equipe para representar a região. É aí que surge o Esporte Clube Beira-Mar, com sede na beira do mar da cidade de Aveiro e pela sua localização na cidade, teve o nome de batismo da equipe. Oficialmente fundado no Réveillon de 1921 para 1922, numa sessão que começou na noite do dia 31 de dezembro de 1921 e culminou no dia seguinte, 1º de janeiro de 1922, conforme a ata de constituição do Beira-Mar. No clube, são praticadas várias modalidades, sendo o futebol a mais representativa, mas a instituição conta com futsal, basquete, judô, boxe, paintball, atletismo, bilhar, jiu-jitsu, xadrez e squash.
Em 2010, a seção de natação suspendeu a sua atividade e em 2011 o mesmo aconteceu com o triatlo. Todas as modalidades é de desenvolvimento de jovens, visando o futuro de atletas em Portugal. É de notar o reconhecimento público como instituição de utilidade pública oficial da Ordem de Benemerência de 29 de março de 1947 e tendo-lhe sido atribuídas as medalhas de prata e ouro da cidade de Aveiro, a medalha do Instituto de Desporto e bem como a medalha de bons serviços desportivos em 2002. O principal feito do clube foi atingido na temporada 1998-99, quando venceu a Taça de Portugal frente ao Campo Maiorense por 1-0. A equipe era treinada por Antônio Souza e o gol solitário daquela final foi marcado pelo seu filho, Ricardo Souza. Com a Elsa a ter tudo para fazer o primeiro gol da partida, Palácio mais uma vez a evitá-lo quase por milagre. Lá vem o campeirense, Ricardo Souza a internar-se bem, pode rematar, olha o golo! Aí está, é o primeiro gol do Beira-Mar e o primeiro da partida. António Souza, fora de si, a entrar no relvado. Foi o seu filho que marcou este gol. Uma jogada fabulosa que saiu do pé esquerdo de Ricardo Souza. O Beira-Mar reduzido a 10 unidades numa altura em que recebemos imagens em direto de Aveiro com a festa na cidade que se pode ver. Aqui no Estádio Nacional é o fim do mundo também. Nas bancadas afetas ao Beira-Mar. Uma jogada espetacular de Ricardo Souza a virar completamente a cabeça aos adeptos do Clube de Aveiro. E este homem que vê nas imagens, ao treinador, por acaso, é seu pai. E a jogada foi assim. O passe é de Fusco, Ricardo Souza fez o resto, passou por tudo e por todos. Um remate em arco fantástico, sem defesa para Paulo Alexis. É um gol realmente de grande categoria, Jorge Batista. Olha, o que se pode dizer é que é um gol digno de uma grande final da Taça de Portugal. Isto é que é curioso porque é um lance extraordinário. É passo do chavão, que muitos costumam chamar, é um golpe de gênio do jovem talento do futebol português. Cantemos pelo Beira-Mar, do desporto de... O Beira-Mar sagrou-se campeão nacional da Segunda Liga em 2005-06 e 2009-10, que lhe rendeu acessos à principal liga de futebol de Portugal. Em 2011, foi criada a Beira-Mar Futebol SAD, sendo que o iraniano Majid Pishiar, CEO do 32 Group, companhia global envolvida em 32 ramos de atividades, adquiriu 85% das ações, ficando os restantes 15% na posse do clube, tornando-se Pishiar o presidente da sociedade. No mesmo ano, o iraniano também se tornou presidente do Servette da Suíça. 2 anos depois, em 11 de dezembro de 2013, é anunciada a venda das ações pertencentes à 32 Group ao italiano Pieralisi, passando a ser então o italiano o principal acionista do Beira-Mar. Em outubro de 2014, a Sociedade Anônima de Desporto, a SAD, teve de se apresentar um plano especial pela segunda vez e viu vários trabalhadores e diretores solicitarem a suspensão de trabalho devido a salários atrasados no clube. O capítulo mais triste da história do Beira-Mar ocorreu em 2015, enfrentando grave crise financeira com falhas sucessivas na inscrição na Segunda Liga dos campeonatos profissionais por falta de fundo financeiro e no Campeonato de Portugal por inconformidades, resultado de uma inscrição feita em cima do prazo e dos problemas que assolavam a SAD, o clube viu-se rebaixado. Foi uma queda direta até o último posto do nível mais baixo do futebol distrital de Portugal, sendo obrigado a começar do zero. Porém, este fato adverso, por incrível que pareça, teve como consequência uma aproximação da massa associativa com o Beira-Mar, bem como dos simpatizantes e dos aveirenses em geral. O fato de o clube ter adotado o antigo estádio Mário Duarte para mandar suas partidas em casa, ao invés do habitual estádio municipal de Aveiro, foi um fator preponderante para essa reaproximação entre time e torcida.
Esse movimento dos torcedores causou um aumento excepcional de público nos jogos como mandante. Para se ter uma ideia, a média de público nas partidas do Beira-Mar na divisão distrital de Portugal triplicou naquela temporada, a de 2015-16, em comparação com as equipes que disputavam divisões de maior impacto no futebol europeu. Neste período de momento ruim, algumas personalidades ligadas ao passado do clube se mobilizaram para ajudar na situação de maior dificuldade. Com a queda direta de divisão, apenas um jogador do plantel da época aceitou seguir no clube, Pedro Moreira. A queda vertiginosa fez com que o Beira-Mar perdesse todos os seus patrocínios firmados para a temporada 15-16, pois uma temporada antes, a equipe havia ficado na 10ª colocação da 2ª Divisão Nacional, e no mês seguinte, ao término da competição, o clube caiu para a última divisão do país. Nos anos seguintes, o clube conseguiu galgar acesso atrás de acesso, até que em fevereiro de 2020, a direção, presidida por Hugo Coelho, conseguiu a extinção da Beira-Mar Futebol SAD, dando futuro ao clube e terminando com uma das páginas mais escuras da instituição até então. A infraestrutura do Beira-Mar passou por mudanças nos últimos anos para buscar novos talentos na região e ajudar na formação de novos atletas. O projeto de reformulação teve o apoio da Câmara Municipal de Aveiro e contou com as lideranças de José Ribal Esteves e Hugo Coelho. Em troca, o antigo estádio Mário Duarte foi demolido para a construção de um hospital na região. Em 2022, o Esporte Clube Beira-Mar celebrou seu centenário. A equipe é dona de uma das histórias mais ricas do futebol português, conhecido por sua paixão e batalhas, marcando gerações com momentos de glórias, conquistas importantes como a Taça de Portugal e seus momentos inesquecíveis. Bom, como falamos no material especial, Ana Carolina Nazário, Beira-Mar foi campeão no seu único título de expressão, né? A Taça de Portugal de 1998-99, quando ganhou a final da equipe do Campo Maiorense, a única taça expressiva que tem na história do Beira-Mar, mas que é um clube tradicional no futebol português e tem essa curiosidade de ter sido fundado em um Réveillon. Mas seguindo o nosso Zona do Euro, porque o tempo urge, esse é o último do ano, mas os demais todos no Spotify, e no próximo ano tem mais temporada do Zona do Euro. Zona do Euro começou em 2022 e está sobrevivendo até 2025, então quer dizer que a casa está gostando. E pretendemos sobreviver até 2023. Até porque senão nós vamos ficar sem emprego, né, se ele acabar. Mas Thiago Silva é o assunto de agora. Isso mesmo, Paulo. Vamos contar a história dos maiores zagueiros da seleção brasileira e trazer algumas curiosidades dessa incrível carreira que o Carioca construiu. Vamos acompanhar então o material especial produzido pela Ana Carolina Nazário sobre a carreira do Thiago Silva. Bom, agora no Zona do Euro a gente vai falar um pouquinho da carreira, na verdade relembrar a carreira de um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro, da seleção brasileira e considerado um dos maiores zagueiros do mundo. E estamos falando de Thiago Silva, porque na última semana o Thiago Silva ele deixou o Fluminense, ele não rescindiu o contrato com o time carioca e agora vai voltar para a Europa aos 41 anos de idade para jogar no Porto. Ele que já defendeu o Porto, ele já jogou no Porto B, mas agora ele vai para o Porto principal para disputar mais uma temporada. E ele que cada vez que o Thiago Silva renova, a gente acha que ele vai parar e ele não vai, né? Que cara absurdo, assim, ele tem 41 anos de idade e, pra quem não sabe, até antes de começar a contar a carreira dele, vamos para uma curiosidade. O Thiago Silva tem como se fosse uma clausura na casa dele, que é como se fosse um casulo, na verdade, que ele entra dentro para conseguir recuperar as energias e as forças. É uma forma de reparação física que ele utiliza para conseguir se manter em alto nível, apesar da idade já mais um pouco avançada, que a maioria dos atletas se aposenta. Thiago Silva está firme e forte ainda, atuando no futebol mundial. Bom,
Vamos agora relembrar toda a carreira do Thiago, desde onde ele começou, que ele inicia a trajetória dele no futebol na várzea da comunidade da Ucrânia, na zona oeste do Rio de Janeiro, aquele que é carioca, onde ele jogava descalço e por isso ele foi apelidado de Rato. E logo depois ele passou pelas categorias de base do Fluminense como volante. Acho que isso pouca gente sabe, mas o Thiago Silva começou como volante, só depois que ele foi solicitado a atuar como zagueiro, né? Não foi ele que escolheu, mas no fim deu certo, no fim das contas, né? Ele teve poucas oportunidades e vários testes frustrados em clubes como Madureira, Olaria, que são clubes tradicionais lá do Rio de Janeiro, Flamengo, Botafogo, até que foi contratado pelo Barcelona Esporte Clube do Rio de Janeiro, ainda muito jovem. E daí acontece a virada de chave da vida dele, que foi o seguinte: ele participou de um torneio em São Paulo e ele foi observado por Paulo César Carpegiani, o ídolo colorado, que o indicou ao RS Futebol, Pedra Branca Futebol Clube, aqui no Rio Grande do Sul, em que ele se profissionalizou em 2002, atuando ainda como volante. E até ele teve um certo destaque dentro do clube, ele ajudou o time a conquistar o vice-campeonato e o acesso no Campeonato Gaúcho. E a boa fase dele levou o jogador ao Juventude em 2004. Eu acho que poucas pessoas sabiam que o Thiago já havia atuado aqui no futebol do Rio Grande do Sul, mas ele saiu daqui, quem diria, né? Aqui do nosso Juventude de Caxias do Sul, onde daí sim ele passou a atuar como zagueiro sob orientação técnica, destacando-se também no Campeonato Brasileiro, e aí ele despertou olhares da grande Europa. E ainda em 2004 ele assinou daí sim com a equipe B do Porto, lá de Portugal. E logo depois, em 2005, ele transferiu-se para o Dinamo de Moscou, da Rússia. Mas aí aconteceu um período muito conturbado da vida do Thiago, que ele já falou algumas vezes sobre isso, que ele foi diagnosticado com tuberculose. Não foi uma tuberculose tão simples, gente. Ele ficou 6 meses internado no hospital. Isso é muito, ainda mais para um atleta. Ele teve complicações muito sérias e, assim, não chegou a estar à beira da morte, ou perto da morte, né? Não vamos aumentar as coisas, mas ele realmente foi bem complicado, foi muito forte essa tuberculose que afetou ele, mas no fim deu tudo certo, mas ele teve que permanecer internado em um tratamento bem longo. Ele já revelou em várias entrevistas que esse foi um momento muito difícil da vida dele, porque ele estava indo para a Europa, estava chegando na Europa, na verdade, né? Então, foi realmente, muitos atletas passam por isso, né? Enfim, diferentes culturas, climas, só que no caso dele o clima, mais especificamente o frio, afetou de vez o zagueiro, mas ele se recuperou e deu tudo certo. E daí em 2006 ele retorna pro Fluminense aqui no Brasil. Ele retorna pro Brasil para jogar pelo Fluminense em 2006. E não precisou de muito tempo para se tornar o ídolo da torcida, né? Ele se destacou por sua técnica, leitura de jogo e principalmente a liderança, né? Que até hoje essa é a principal característica do Thiago Silva, que é ex-capitão da seleção brasileira. E daí nessa passagem dele pelo Flu, ele conquista a Copa do Brasil de 2007 e também ajuda o clube a chegar à final da Copa Libertadores de 2008. E ainda nesse ano, o Thiago foi contratado pelo Milan por cerca de 8 milhões de euros. Então ele reingressa no futebol europeu, né, voltando de alto nível, né? Antes ele teve passagem pelo Porto B e Dinamo de Moscou, que são 2 clubes menores, no caso o Porto, o B, né, que ele estava atuando, é a base lá do Porto, e daí ele realmente vai para o futebol de elite, que é o Milan. E no Milan ele se consolida como um dos melhores zagueiros do mundo. Daí ele começa a se destacar rapidamente por conta da consistência defensiva, velocidade e a liderança dele se tornou o diferencial. E daí a partir daí ele passa a ser, em todos os clubes que ele passou, o capitão. Em raras exceções ele normalmente leva a braçadeira de capitão, porque ele é um líder nato em campo. Bom, com o Milan ele conquistou o Campeonato Italiano de 2010, 2011 e a Supercopa da Itália de 2011. Então 2 títulos na passagem dele. Aí uma das últimas conquistas do Milan do Campeonato Italiano dos últimos tempos. E a performance dele no Milan chamou a atenção de outro clube, que ele é um dos ídolos, se não um dos maiores ídolos do clube, que é o nosso querido Paris Saint-Germain, em 2012. E nesse negócio ele foi vendido para o PSG por 42 milhões de euros, tornando-se na época o zagueiro mais caro da história.
Isso, a gente tá falando ele só com uma passagem pelo futebol europeu de alto nível. Tipo, ele já só estava estreando no Milan e, enfim, então assim, era muito novo, ele conseguiu um destaque muito rápido. E daí ele se tornou capitão e a figura central da defesa do time francês, e ele venceu inúmeros títulos nacionais, incluindo 7 títulos da Ligue 1, que é o campeonato nacional, Copas da Liga, Copas da França, enfim, além de atuar em jogos importantes da Liga dos Campeões, inclusive a final de 2019-2020, que é um dos traumas da vida desse atleta, né? Porque apesar desses tantos títulos na França, que fazem sentido pelo contexto do PSG ser o time mais rico e mais forte atualmente da última década da França, né? A gente tem só aquela sequência do Lyon que tira o PSG do radar. Então isso aí tava tudo normal na França, essa conquista dos títulos, mas tudo bem, não é normal a quantidade que ele acumulou, mas foram 8 anos estando à frente da liderança do time. E a Champions League sempre passava longe, mas teve um ano que ela passou muito perto, que foi a Liga dos Campeões de 2019-2020, a edição que tinha sido encurtada por conta da pandemia do Covid-19 na Europa, né? Aquela final acontece em maio para junho, normalmente foi em junho daquele ano, então assim, a Covid estava em alta, não teve público, na verdade, se eu não me engano, teve um público bem reduzido, mas assim, um número mínimo de torcedores ou algo assim que fizeram, mas foi basicamente sem público, assim, que naquela época o futebol, até 2021, o futebol atuou sem nenhum tipo de público, né, por conta ainda da intensidade da pandemia. E daí, por conta de estar encurtado, o time chegou na decisão fazendo apenas um jogo por eliminatória, né? Não tinha a partida de ida e a partida de volta. E daí, na partida decisiva, o PSG teve escalado com seus grandes jogadores na época, né? O Mbappé, Marco Verratti, Neymar também, né? Foi ali o melhor ano do Neymar no PSG. Aí depois o Neymar tem um declínio significativo na carreira. Aliás, que foi o último ano que dá pra dizer que o Neymar jogou em alto nível competitivo para uma final de Champions League, mas aquele time do Bayern de Munique era muito bom e acabaram vencendo o PSG por 1-0 com gol do francês Kingsley Coman. Bom, e esse acabou sendo o último jogo do Thiago Silva pelo PSG. E em 9 de junho, ele já tinha sido informado que ele não ia ter seu contrato renovado, então era um pensamento recorrente durante as partidas da Liga dos Campeões. E daí, durante as quartas de final contra o Atalanta, o clube de Paris venceu os italianos com demasiada dificuldade. E na época até o Thiago afirmou que pensava durante a partida que aquela poderia ser a última vez que vestiria a camisa do clube. Aquilo foi um pensamento que perdurou nele durante muito tempo, até o final da temporada, né? Até a final da Champions League, né? Que eles mesmos não esperavam que fosse até o título da edição passada da Champions League. Aquela tinha sido a primeira vez que o PSG tinha chegado na final e parecia muito perto o título, mas não foi o que aconteceu. E, enfim, o contrato dele não foi renovado e ele tinha um desejo muito forte de continuar no clube, mas afirmou que o mesmo interesse não partiu da parte dos diretores do PSG. Foi assim que em agosto de 2020, aos 36 anos, ele assinou com o Chelsea, da Inglaterra, e ele continuou a carreira em alto nível no futebol europeu. Então, no Chelsea, o Thiago Silva teve um papel decisivo na conquista da Champions League de 2020-2021, que foi uma Champions que o Chelsea foi a zebra. Ninguém esperava que eles chegassem nessa final, muito menos ganhasse o título. Eles vencem por 1-0 do Manchester City, com um gol do Havertz, né? Ele que era reserva e muito jovem, só 19 anos, fez um único gol da partida. Então, assim, o Rudiger jogou muito bem também aquela partida. Meu Deus, aquele Chelsea foi um Chelsea que deu tudo naquela final. Foi muito legal de ver. Eu me lembro. E a parte curiosa dessa história dele é que o Thiago Silva merecia muito uma Champions League, mas muito. Então, assim, ele se emocionou muito naquela final. Foi uma conquista, assim, de um cara que tava 10 anos jogando já no futebol da elite e bateu na trave, sabe? E na temporada anterior. E quem esteve na liderança, no comando técnico do Chelsea foi Thomas Tuchel, que, adivinhem, foi o técnico vice-campeão com o PSG em 2019 e 2020. Então o Tuchel e o Thiago Silva conseguiram, depois de ter visto a
voltasse a escapar das suas mãos, conquistar o título tão sonhado numa campanha absurda do Chelsea 2020-2021. Então aí ele deu a entender que ele tinha, assim, realizado o maior feito da sua carreira sem falar de uma Copa do Mundo. Porque assim, tô falando da carreira do Thiago Silva aqui, estamos relembrando, né, aqui no Zona do Euro, as passagens pelos times. E eu vou chegar na passagem dele pela seleção brasileira, mas é que realmente o cara tem história, né? Mas vamos lá, depois do término dele, do contrato dele com o Chelsea em 2024, ele retorna para o Brasil, para o Fluminense. Ele foi apresentado numa festa, gente, que acho que vocês lembram, né, no Maracanã, bizarra e uma grande referência do futebol brasileiro dentro do clube. E daí, ao longo da sua segunda passagem pelo Flu, ele atua em diversas competições nacionais, continentais, reforçando a importância dele dentro e fora de campo, né, esse líder nato. Daí, ele acabou pegando o Fluminense, que não conquistou um título, mas em dezembro de 2025, nesse mês, o Thiago rescindiu seu contrato com o Flu após mais de 200 jogos e gols pelo clube. Pouca coisa, né? E poucos dias depois, ele foi anunciado como novo reforço do Porto, que é para onde o Thiago Silva está indo agora, né? Retornando para o clube português, onde ele iniciou sua trajetória europeia, fechando um ciclo de carreira absurdo, que eu não sei se ele está fechando um ciclo ou se ele ainda vai continuar, né? Porque ele tem 41 anos de idade e ele assinou com a equipe portuguesa até o final da temporada europeia, ou seja, junho de 2026. Então, a gente não sabe se o Thiago Silva está encerrando a carreira dele ou não. Temos Copa do Mundo ano que vem. Thiago, em 2022, ele diz que está se aposentando, né? Ele declara se aposentar direto da seleção. Mas, dependendo do técnico, sempre tem acordo e nunca se sabe, né? A gente já viu vários pedidos de jogadores voltando. Quem sabe o Thiago Silva não volte para 2026. Seria um sonho da apresentadora aqui. Mas não sabemos. Bom, e daí, só pra não deixar passar umas polêmicas que aconteceram na final ali desse contrato dele com o Fluminense e tal, porque a esposa dele fez um post falando: seres humanos costumam falar, apontar e sustentar certeza sobre aquilo que muitas vezes não passa de especulação. A verdade é que não se trata de abandonar, mas de reconhecer o momento certo de partir, quando o lugar já não nos comporta mais. E esse último trechinho, a esposa dele, a Belle Silva, pareceu uma alfinetada pro Fluminense, pediram pra ele sair, não queriam rescindir, o que aconteceu. Então, assim, ficou um mal entendido e o Thiago veio se explicar, até porque ele é um dos grandes ídolos do Fluminense, ele tem um carinho enorme pela torcida, pelo clube, por tudo. Então, ele falou que foi para suas redes sociais através de um vídeo para esclarecer algumas coisas que foram faladas ou tiradas de contexto. Que ele e a família Silva amam o Fluminense Futebol Clube, agradece demais ao presidente Mário pelo esforço, pro Paulo também, por fazer isso ser possível. E a volta dele para a Europa é para se aproximar mais da sua família, de momentos especiais que ele está perdendo, porque os filhos dele estudam e moram na Europa. Vivi tudo que tinha para viver aqui, fui muito feliz, espero que vocês levem para a vida de vocês também. Então, assim, tudo em paz com o Fluminense. Ele tá indo por questões familiares e porque acho que ele quer voltar a outra forma física, disputar outro tipo de campeonato. Um cara que jogou muito tempo na Europa, então quem sabe, né, teremos um Thiago Silva na seleção. Mas agora, falando de seleção, vamos lembrar sobre a carreira do Thiago Silva na seleção brasileira, né? Ele fez a sua estreia em 2008, aos 23 anos. Ele representou o Brasil em diversas competições internacionais, Copa do Mundo, Copa América, tudo, né? Enfim, o cara já jogou tudo pelo Brasil. No mesmo ano, em 2008, ele conquistou a medalha de bronze nas Olimpíadas de Pequim. E em 2012, a medalha de prata nas Olimpíadas de Londres, né? Ele não estava naquela convocação de 2016, porque tinham vários jogadores novos e diferentes ali naquela convocação das Olimpíadas de 2016, que o Brasil ganha pela primeira vez o ouro, né? Acho que o Neymar era o jogador de maior destaque na época em nível internacional daquela seleção, então ele não estava naquele elenco. Ele foi o capitão da equipe que venceu a Copa das Federações da FIFA de 2013 no Brasil, que essa Copa não existe mais, e ele integrou o grupo da Copa do Mundo de 2014 aqui no nosso país, que terminou em 4º lugar, né? Importante a gente lembrar que o Thiago Silva não estava presente na partida do 7-1. Ele recebe o segundo cartão amarelo na partida contra a Colômbia, nas quartas de final, e ele acaba não disputando. Então, além do Neymar, a gente não tinha o Thiago Silva, que foi uma grande falta naquele maldito 7-1. Importante a gente destacar esse ponto. E anos depois, ele foi titular na conquista da Copa América de
2019, levantando o troféu em solo brasileiro. Ele participou de outras edições de Copa América e eliminatórias, mas aí vem um número de destaque. Ele tem mais de 100 jogos pela seleção, somando 113 convocações e 7 gols. O Thiago é o zagueiro que mais atuou pela seleção brasileira, um dos jogadores com mais partidas na história da amarelinha. Ele fica atrás só de Cafu, Roberto Carlos, Daniel Alves e Neymar. E na Copa do Mundo de 2022, que aparentemente, segundo o Thiago Silva na época foi a sua última Copa do Mundo, no Catar, ele esperou Cafu e Dunga ao tornar-se o jogador que mais vezes foi capitão da seleção em Copas do Mundo, com 12 vezes envergando a braçadeira. É muita história, né? Pelo amor de Deus, tá? Pra gente fechar, como falei os títulos dele no meio do texto, contando outros detalhes da carreira dele, vamos só fechar aqui e lembrar dos títulos do Thiago Silva. Ele tem uma Copa do Brasil pelo Fluminense em 2007, Campeonato Supercopa da Itália com o Milan no período de 2010 a 2011. No PSG temos as 7 campeonatos nacionais da França, Ligue 1. Temos 5 Copas da França, 6 Copas da Liga Francesa e 7 Copas da Supercopa da França. E no Chelsea vem a grande conquista da sua carreira, que foi a UEFA Champions League na temporada de 2020-21, a UEFA Super Cup 2021 e o Mundial de Clubes em 2021 em cima do Palmeiras. E daí pela seleção brasileira, a Copa das Confederações em 2013, Copa América de 2019, a medalha de bronze olímpica de 2008 e a medalha de prata de 2012. E tá aí um pouco da história do Thiago Silva, né? Esse cara que, pra mim, assim, pelo menos pra minha geração, foi um dos grandes, se não o maior jogador pela seleção brasileira que eu tive a oportunidade de ver jogar, já pude ver ele em campo. Então, assim, é um cara de respeito absoluto, de liderança. Pra mim, ele é a definição de um atleta de alto nível, que o cara tem que ter comprometimento, tudo assim. E futuramente eu acho que o Thiago Silva pode se tornar um técnico muito bom, quem sabe um técnico da nossa seleção brasileira, por conta de toda essa liderança, o respeito que ele tem no mundo e pelos seus atletas. Mas tá aí um pouco da história do Thiago Silva, que agora está voltando ao futebol europeu nesse Zona do Euro. Bom, esse material do Thiago Silva, eu tenho como marcante, Ana, do Thiago Silva a temporada dele chamando a atenção da Europa no Milan, da Itália. Ele vai, né, saindo do Fluminense, indo para o Milan, mas ele tem passagens, né, por outros campeonatos antes de se tornar o Thiago Silva, e o grande personagem da carreira do Thiago Silva se chama Ivo Wortmann, técnico gaúcho que apostou nele lá quando ele estava no futebol ucraniano. E Paulo César Carpegiani, que foi o olheiro que traz ele aqui para um time do interior gaúcho, que posteriormente resulta na ida dele para o Juventude e no surgimento dele no futebol brasileiro, que depois despertou interesse do futebol europeu. Agora, foi surpreendente a saída dele pro Porto, né? Ninguém especulava. Eu lembro que os veículos portugueses, e olha que eu mapeio os jornais, os principais dos países ao longo da semana para produzir o Zona do Euro junto contigo, Ana, e nenhum portal de Portugal, por exemplo, destacava que o Thiago Silva poderia ir pro Porto. Eu também não fazia ideia, eu achava que era fake news, na verdade, né? Quando no saiu início que eu pensei que era, sim. Hoje em dia, né? Eu achei que era, tipo, sabe aquelas montagens agora? Tá, vou dar um exemplo porque a Casa TV faz muito isso. Uhum. Mas as montagens de jogadores com as blusas de futebol. Fizeram na época do Neymar, antes dele ir pro Santos, tipo, com a camisa até do Inter, do Cruzeiro, do Santos, do desejo Flamengo. de Natal, Uhum. quem você desejaria? Tipo isso. Aí eu pensei que ele poderia ir pra Portugal, porque eu não sabia que a situação dele no Fluminense, não é que tava ruim, mas que, enfim, ele não pretendia continuar o Fluminense também, não pretendia renovar, achei um pouco estranho, mas depois, né, ali no final do material eu falo que ele se manifestou nas suas redes sociais, né, em um vídeo dizendo que tá tudo certo com o Fluminense, não teve briga, não teve nada, porque a Beli Silva, que é a mulher dele, postou uma frase que pareceu uma alfinetada, mas no fim não era. Mas pareceu um pouco, dele veio esclarecer e falou que tá tudo em ordem, que ele é um dos maiores ídolos, tem um baita carinho pela torcida. Conhecemos aí um pouquinho da história do Thiago Silva no material especial feito pela Ana Carolina Nazário. Antes da gente falar da Copa Africana de Nações, só quero mencionar que esse é o episódio 166
do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, onde a gente passa limpo no Zona do Euro ao longo do ano, todos os sábados para você na programação da rádio. Excepcionalmente a gente está aos domingos também, mas a qualquer momento lá no Spotify. A gente passa limpo o futebol europeu de um jeito diferente, com materiais especiais, produzidos por mim, pela Ana Carolina Nazário, e também os dia a dia, né, os principais assuntos da semana na Europa. Antes de falar da CAN, só para a gente não deixar passar batido, empréstimo do Real Madrid para o Lyon. O Endrick, né, foi cedido por empréstimo até o fim dessa temporada. Esse é o grande... Eu acho que o que a gente pode pegar disso é o Endrick ganhar mais minutagem no futebol europeu, né? Porque com o Xabi Alonso ele de fato não vinha ganhando minutagem no Real Madrid. É que assim, agora o Endrick, ele tava numa situação no Real Madrid que estava sendo falado, não tô dizendo imprensa brasileira, vou falar realmente imprensa europeia, imprensa espanhola, que parecia que havia uma disputa e uma briga com o Gonçalo Dias, né? O centroavante que é da base do Real Madrid, né? Porque ele não está jogando melhor do que o Werner, que joga, desculpa se alguém discorda, mas, na minha opinião, ele não está jogando tudo isso para ser um titular absoluto nessa vaga. Acho que ele está entregando pouco. Acho que o último jogo, agora me esqueci contra quem foi, mas a última partida do Real Madrid, o Gonçalo estava de titular e o Werner que entra 20 minutos no final do jogo e cria muito mais e tem uma participação muito maior no jogo do que o Gonçalo teve por 70 minutos. Então eu não sei qual era o objetivo do Xabi Alonso, mas ele realmente não estava dando essa minutagem. E eu acho isso muito importante para jogadores jovens, brasileiros, ou enfim, de qualquer nacionalidade, quando eles chegam na Europa, né? O Álvares, para mim, é um exemplo que ele não queria ficar sendo reserva do Haaland para a vida toda no City. Ele vai para o Atlético de Madrid, um clube menor, mas que disputa a Champions League, disputa um título de La Liga. E bem, ali a concorrência é mais Barcelona e Real Madrid, mas ele tá nessa disputa, então ele consegue ter um alcance maior no cenário europeu e se destacar melhor. Pois é. Bom, o Endrick agora vai vestir a 9 do Lyon, pelo menos até o fim da temporada europeia. Reta final do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Vamos conferir um material especial sobre as grandes estrelas que estão brilhando na CAN. A Copa Africana de Nações é o material que a gente tem agora. A Copa Africana de Nações é disputada por 24 seleções que estão divididas em 6 grupos, com 4 seleções em cada grupo. Avançam para as oitavas de final o primeiro e o segundo colocado de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros lugares. Depois a competição vai para o sistema de mata-mata. Nós listamos agora, para os guaibeiros conferir, as estrelas mundiais que estão na 35ª edição da Copa Africana de Nações, também conhecida como a CAN. Começando pelo lateral direito, Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain da França, que está com a seleção do Marrocos, ou seja, é um dos donos da casa. O Marrocos é uma das principais favoritas ao título e conta com o lateral direito, que é capitão da equipe e já soma mais de 89 jogos pela seleção. Hakimi é um dos pilares da seleção que foi 4ª colocada na última Copa do Mundo, foi medalhista dos Jogos Olímpicos de Paris em 2024 e busca agora o seu 2º título da Copa Africana de Nações. Os marroquinos não vencem a competição desde 1976. No elenco atual da seleção ainda contam nomes como o meia Brahim Dias, do Real Madrid da Espanha, o lateral esquerdo Mazraoui, do Manchester United da Inglaterra, os atacantes Taubi, do Sunderland, Ismael Saibiri, do PSV da Holanda, e El Enesiri, centroavante do Fenerbahçe da Turquia. Outro nome de destaque na Copa Africana de Nações é o volante Yves Bissouma, do Tottenham da Inglaterra, que está com a seleção de Mali na disputa da CAN. Nesta temporada, o volante ainda não atuou pelos Spurs por problemas de lesões frequentes. A seleção bateu na trave por uma vaga na próxima Copa do Mundo, mas tem no volante Bissouma uma das referências da equipe. Portanto, a seleção do Mali aposta em Yves Bissouma como um dos seus grandes destaques para a Copa Africana de Nações. O atacante Patson Daka, do Leicester da Inglaterra, é o principal nome de Zâmbia na competição. Mesmo não sendo favorita, Zâmbia já venceu a CAN em uma oportunidade em 2011,
no ano de uma das maiores zebras da decisão. Naquele momento, por exemplo, ninguém apostava tanto em Zâmbia. A seleção chegou na final e nos pênaltis ganhou o título da Costa do Marfim, surpreendendo todo mundo e chocando o continente africano com o título de Zâmbia. Além de Daka, o time conta com Lemak Banda, atacante do Lecce da Itália, que está também entre os destaques da seleção. Outra estrela da Copa Africana de Nações é Mohamed Salah, do Liverpool da Inglaterra. É o grande líder do Egito na disputa da competição. Com 7 títulos da CAN, os egípcios são os maiores vencedores do torneio. Salah soma mais de 100 jogos pela seleção. E além da CAN, ele é o líder do time que vai para a próxima Copa do Mundo. No elenco do Egito também está o atacante Omar Marmoush, que é um dos destaques do Manchester City da Inglaterra também. E os egípcios, sem dúvida nenhuma, apostam em Salah e Marmoush para conquistar o seu 8º título de Copa Africana de Nações. Lily Foster, do Burnley da Inglaterra, é o destaque dos Bafana Bafana, que buscam o seu 2º título na Copa Africana de Nações. A África do Sul chega animada para a disputa da CAN, pois conseguiram confirmar a tão esperada vaga para a Copa do Mundo, que não vinha desde 2010, quando foram o país sede daquele Mundial. Agora, com a vaga no Mundial garantido, os sul-africanos querem, quem sabe, coroar essa geração com o título da Copa Africana e, por isso, apostam no Lily Foster como um dos principais nomes da equipe nessa disputa. Victor Osimhen, do Galatasaray da Turquia, é uma das grandes estrelas da Copa Africana de Nações e a grande referência da Nigéria, uma das favoritas ao título. O grande desafio dos nigerianos será superar o baque da não classificação para a Copa do Mundo do próximo ano, pois a seleção acabou batendo na trave e ficando na repescagem africana. Agora, Osimhen, que vive uma grande temporada, mais uma, aliás, no Galatasaray da Turquia, é o responsável e a grande aposta por liderar o time da Nigéria até a conquista da CAN. Elis Skiri, do Eintracht Frankfurt da Alemanha, o meia é um dos pilares da Tunísia. Outros nomes conhecidos no elenco são Elias Saad, atacante do Augsburg da Alemanha, Animal Mehbri, meia do Burnley da Inglaterra, e Elias Achouri, atacante do Copenhagen da Dinamarca, completam a lista dos inscritos da Tunísia, que não é favorita, mas corre por fora na briga pelo título da Copa Africana de Nações. Recentemente, vocês vão lembrar, a seleção da Tunísia fez amistoso com a seleção brasileira. A Tunísia estará também na próxima Copa do Mundo, pois garantiram vaga para o Mundial. E o Elis Skiri, do Eintracht Frankfurt da Alemanha, meio-campista, é o grande destaque dessa seleção, que ainda conta com esses outros destaques que falamos. O Elias Saad, que é do Augsburg da Alemanha, atacante, o Animal Mehbri, que é do Burnley, e foi revelado pelo Manchester United da Inglaterra, o Mehbri, e o Elias Achouri, que joga no Copenhague da Dinamarca. Chancel Mbemba, do Lille da França, o zagueiro é líder e capitão da República Democrática do Congo, que conta com uma boa geração para a disputa da CAN e ainda está na repescagem mundial buscando uma vaga para a próxima Copa do Mundo. Os Leopardos, como são conhecidos, fizeram um programa de naturalização que rendeu nomes como Axel Tuanzebe, lateral direito do Burnley da Inglaterra, ele tem a origem belga, Cédric Bakambu, atacante do Betis da Espanha, goleador, já jogou também no Villarreal da Espanha, sempre com passagens goleadoras no futebol espanhol, Theo Bongolá, meio do Spartak Moscou da Rússia, Noah Sadik, atacante do Sunderland, e o meia Marius Stroikens, do Anderlecht da Bélgica. Todos os nomes foram naturalizados para atuar pela seleção de República do Congo. Olho neles, hein? Não são os grandes favoritos, mas com essa geração devem confirmar a vaga na próxima Copa do Mundo, vindo da repescagem mundial, mas também devem incomodar bastante na disputa da Copa Africana de Nações. O meia Sadio Mané, do Al Nassr da Arábia Saudita, é a referência técnica de Senegal.
O camisa 10 é o maior artilheiro da história dos Leões de Teranga, lidera uma das grandes favoritas ao título da CAN e já ganhou, por exemplo, a própria competição em 2021, um dos grandes feitos desta atual geração de Senegal. No elenco senegalês estão nomes como o goleiro Edouard Mendy, do Al Ahly da Arábia Saudita, que vão lembrar, né, tem passagens importantes, por exemplo, no Chelsea da Inglaterra. O zagueiro Koulibaly, do Al Ahly, também do Al Hilal da Arábia Saudita. Koulibaly jogou muito tempo no Napoli, na Itália, no Chelsea da Inglaterra. O volante Gana Gueye, do Everton da Inglaterra. O Ismail Assar, atacante do Crystal Palace da Inglaterra. Liman Ndiaye, meia do Everton na Inglaterra, destaque no clube inglês. E o centroavante Nicolas Jackson, do Bayern de Munique da Alemanha. Além deles, ainda tem o Boulaye Dia, centroavante da Lazio da Itália. São os nomes que compõem o elenco de Senegal, que está na disputa da Copa Africana de Nações. Eles também estão com a vaga garantida para a próxima Copa do Mundo. E se aposta muito nesta geração senegalesa para tentar retomar o título da CAN, que eles conquistaram lá em 2021, no que foi uma grande festa para o Senegal conquistar esse título. E tem a grande inspiração, o Sadio Mané, meia atacante do Al Nassr da Arábia Saudita, jogou muito tempo no Sunderland e principalmente no Liverpool, onde foi campeão europeu naquela equipe do Jürgen Klopp, mas é uma das grandes esperanças e um dos grandes favoritos, Senegal, na Copa Africana de Nações. Riyad Mahrez, do Al Ahly Jeddah, da Arábia Saudita, é a principal figura das Raposas do Deserto. Com vaga garantida na próxima Copa do Mundo, a Argélia chega como uma das favoritas ao título da Copa Africana de Nações. Além de Mahrez, o time conta com o goleiro Lucas Zidane, do Granada da Espanha, que é filho do craque francês Zinedine Zidane, que por origem é argelino, né? Tem também o Ait Nouri, lateral esquerdo do Manchester City, Hussein Aouar, meia, que joga atualmente no Al Ittihad da Arábia Saudita, mas já jogou, por exemplo, no Lyon da França, na Roma, na Itália. Yassine Brahimi, que hoje está no Al Gharafa do Catar, mas muito tempo jogou no Porto, em Portugal. E Sem Boudouahi, volante do Nice da França, que vem tendo destaque no futebol europeu. Ismael Benasser, que é volante do Dinamo Zagreb da Croácia, mas jogou muito tempo, por exemplo, no Milan. São nomes que compõem a atual geração da seleção de Argélia. Eles foram campeões em 2019 e os argelinos vêm forte na busca pelo bicampeonato. Como eu disse antes, também estão com vaga garantida na próxima Copa do Mundo. Portanto, a Argélia também é pintada como uma das favoritas na Copa Africana de Nações, com a liderança ainda de Riyad Mahrez, que já deixou o Manchester City recentemente, indo para o futebol saudita, mas ainda é o grande responsável por esta seleção. O meia Bertrand Traoré, do Sunderland na Inglaterra, é o destaque e responsável pelas melhores jogadas de Burkina Faso. A seleção não está entre as favoritas da Copa Africana de Nações, mas pode surpreender na disputa da competição. No elenco de Burkina Faso ainda estão nomes como Edmond Tapsoba, zagueiro do Bayer Leverkusen da Alemanha, e Can Guilkouassi, lateral esquerdo do Lorient da França. Por isso, é bom ficar de olho na seleção de Burkina Faso. Amad Diallo, do Manchester United da Inglaterra, é o armador de Costa do Marfim. O jovem de 23 anos é uma das novas estrelas do futebol africano. O meia do Manchester United é o camisa 10 da sua seleção e uma das grandes favoritas ao título da Copa Africana de Nações. Os marfinenses são os atuais campeões do torneio, mas possuem também um time repleto de jogadores conhecidos. Por exemplo, no elenco marfinense estão Evan Ndika, zagueiro da Roma da Itália, Odilon Kusunu, zagueiro da Atalanta, também da Itália, Franck Kessié, volante do Al Ahly, que muito tempo jogou no Milan, jogou também no Barcelona, Seko Fofana, meia do Rennes da França, Ibrahim Sangaré, volante do Nottingham Forest da Inglaterra, o centroavante do Aston Villa, Evan Guessin, e também Jean Guibamin, volante do Metz da França. E também conta com o experiente centroavante Wilfred Zaha, que atualmente está no Charlotte FC, mas jogou muito tempo no Crystal Palace na Inglaterra, no Manchester United também na Inglaterra, e chegou a ter uma passagem pelo Galatasaray da Turquia.
Também está no elenco de Costa do Marfim o goleador Sebastian Haller, atualmente atuando no Utrecht da Holanda, mas jogou no Ajax e no Borussia Dortmund na Alemanha. Costa do Marfim também estará na próxima Copa do Mundo e são um dos favoritos ao título da Copa Africana de Nações desta temporada, e onde eles estão defendendo o título, né? Pois conquistaram na edição de 2023. Por último, para fechar nossas estrelas da Copa Africana de Nações, Pierre-Emerick Aubameyang, atacante do Olympique de Marselha da França, ainda é o grande nome de Gabão. São 85 jogos pela seleção. É o referencial técnico da equipe, que ainda conta com o volante Mário Leminar, do Galatasaray da Turquia, e Denis Bouanga, que atua no Los Angeles FC dos Estados Unidos. Gabão também não está na vaga na Copa do Mundo, mas promete fazer uma Copa Africana de Nações bastante competitiva, e ainda conta com a liderança do centroavante Aubameyang. Portanto, aí alguns dos nomes conhecidos que vão estar e já estão disputando, melhor dizendo, a Copa Africana de Nações, que começou em meados do mês de dezembro e vai até o dia 18 de janeiro, a competição que está sendo disputada no Marrocos. Bom, a Copa Africana de Nações, que tem a sua final marcada para o dia 18 de janeiro, a competição que está acontecendo no Marrocos. 24 seleções divididas em 6 grupos com 4 seleções cada, passam os 2 primeiros de cada grupo, mais os 4 melhores terceiros, aí é mata-mata, oitavas, quartas, semi e a final para definir o campeão da Copa Africana de Nações. Ana Carolina Nazário, obrigado por essa temporada de Zona do Euro, a gente volta no ano que vem. Isso mesmo, 2026 está logo aí e a gente vai ter zonas do Euro diferentes, né? Porque temos o que, Paulo? Copa do Mundo, na metade do ano tem a Copa do Mundo e vai ser assunto certamente aqui. Isso mesmo. No Zona Agora do deixa eu fazer uma pergunta antes de fechar 2025. Que título ou que time te surpreendeu mais nesse ano? Na Europa, É. quem mais me surpreendeu, o Napoli, campeão italiano. Eu ia falar isso também. Eu acho, o Napoli campeão italiano, com toda a forma... Ah, e vou ter que falar que pra mim também foi o PSG. Porque eu não esperava que o PSG fosse vencer a Champions League. É? Realmente, Mas não botei ele nos favoritos desde o início, não foi uma opção. É que ele cresce ao longo da competição, né? Então pra mim foi uma surpresa também. Eu fico com a surpresa do Napoli, da forma que ganhou o italiano. Gente, o Zona do Euro vai ficando por aqui. A qualquer momento lá no Spotify ou no ano que vem, né? Final, ano que vem tá logo ali. Tchau, bom final de ano a todos. Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.